Pharma Atlantic, Knowledge Transfer Network for Prevention of Mental Diseases and Cancer in the Atlantic Area. O Pharma Atlantic trata-se de um programa operacional da área atlântica. O projeto nasce da necessidade de fornecer às indústrias situadas na região Atlântico a investigação e inovação desenvolvida pelos centros de investigação da área, nomeadamente o uso de compostos marinhos na prevenção de doenças mentais e no tratamento do cancro. Os objetivos deste projeto prendem-se com a pesquisa de compostos marinhos na área atlântica. Pensa-se que as alterações climáticas poderão conduzir a alterações metabólicas e fisiológicas de organismos marinhos com a produção de novos compostos. Outro dos objetivos é a purificação e desenvolvimento de modelos que testam a atividade, toxicologia e validação de métodos de detenção de toxinas marinhas. Através da sua implementação, pretende-se criar uma coleção acessível de microalgas, a possibilidade de criação de algas para a utilização de bioreatores, fazer uma análise comparativa dos métodos analíticos desenvolvidos, o desenvolvimento de metodologia que permita a detecção de biotoxinas de uma forma simplificada, barata e reprodutível, a criação de uma base de dados para a disseminação e transferência destes métodos, a constituição de várias redes em cada uma das regiões dos parceiros envolvidos, fazer um estudo acerca dos estados de transferência de conhecimento nos territórios da União Europeia e encontrar uma metodologia válida de transferência de conhecimento dos centros de investigação para as empresas ao nível da Comunidade Europeia. São 10 os parceiros do projeto. Universidade de Aberdeen, Reino Unido. Isolamento e identificação de compostos a partir de extratos biológicos com possíveis toxinas marinhas. Agri-Food and Bioscience Institute, Reino Unido. Estudo da atividade biológica usando diferentes tipos de bactérias. Queen's University, Belfast, Reino Unido. Desenvolvimento de metodologia para identificação de toxinas marinhas. Estudo de toxicologia e dos seus mecanismos de ação. Dublin City University, Irlanda. Determinação da atividade imunológica das toxinas. Criação de anticorpos. Cork Institute of Technology, Irlanda. Desenvolvimento de metodologia analítica, nomeadamente cromatografia de massa para a análise de toxinas. National Centre of Scientific Research, França. Estudo de atividades de toxinas marinhas em diferentes receptores farmacológicos. National Association of Fish and Seafood Cannery Manufacturers, Espanha. Preparação de extratos biológicos a partir de algas e esponjas marinhas. Universidade de Santiago de Compostela, Espanha. Desenvolvimento de metodologia para identificação de toxinas marinhas, estudo de toxicologia e dos seus mecanismos de ação. CIMAR, Interdisciplinary Center of Marine and Environmental Research, Portugal. Desenvolvimento de metodologia para a identificação de toxinas marinhas, estudo de toxicologia e dos seus mecanismos de ação. Universidade do Algarve, Portugal. Síntese de farmacóforos de iminas cíclicas para posterior estudo da sua atividade biológica. Em Portugal encontra-se a Ria Formosa, um sapal que se estende pelos concelhos algarvios de Lolé, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António. Tem uma área de 18.400 hectares ao longo de 60 km desde o Rio Ancão até à praia da Manta Rota. A sul é protegida do Oceano Atlântico por um cordão de dunas em paralelo à orla continental, formando duas penínsulas. A Península do Ancão, que engloba a praia do Ancão e a praia de Faro, e a Península de Cancela, que engloba a praia de Cacela Velha e a praia da Fábrica, e 5 ilhas barreiras arenosas, Ilha da Barreta, Colatra, Armona, Tavira e Cabanas, que servem de proteção a uma vasta área de sapal, canais e ilhotes. A norte, em toda a extensão, o fim da laguna não tem uma delimitação precisa, uma vez que é recortada por salinas, pequenas praias arenosas, por terra firme, agricultável e por linhas de água doce que nela desaguam. A Ribeira de São Lourenço, Rio Seco, Ribeira de Marim, Ribeira de Mosqueiros, Rio Gilão, Ribeira do Almargem e Ribeira de Cacela. Tem a sua largura máxima junto à cidade de Faro, cerca de 6 km, e variações que nos seus extremos, a oeste e este, atingem algumas centenas de metros.
Trata-se de um parque natural com uma flora e fauna com espécies únicas e algumas em vias de extinção. A pouca profundidade das águas da Ria Formosa permite uma temperatura favorável ao desenvolvimento de animais marinhos nas suas águas, como várias espécies de peixe, moluscos e crustáceos. São mais de 50 as espécies de peixe, das quais se destaca a dourada, o sargo, a enguia, o robalo e a tainha, bem como vários tipos de camarão, os caranguejos, o polvo, o choco, a lula e várias espécies de bivalves, o lingueirão, as amêijoas, o berbigão e a conquilha. Constituindo uma verdadeira riqueza económica para a região, basta dizer que cerca de 90% dos bivalves que os portugueses consomem durante o ano provém da Ria Formosa. Os bivalves são seres que vivem nos fundos, dentro da areia e do lodo. O seu habitat vai desde a zona verde até às águas mais ou menos profundas. A sua distribuição é mais densa no centro dos viveiros, porque estão sempre cobertos de água. As espécies de bivalves mais conhecidos são a ameijoa boa, a ameijoa cão, branca, o berbigão, mexilhão e lingueirão. Estes podem ser identificados através das suas conchas. As conchas apresentam várias formas, conforme as espécies, podendo ser arredondadas ou ovais, estando unidas por um ligamento elástico, debaixo do qual se encontram saliências em forma de dentes que encaixam de forma perfeita no lado oposto. A superfície externa da concha pode ser lisa ou esculpida em linhas de crescimento, uma vez que se vão formando à medida que o animal cresce. Dentro da concha está o corpo, mole, formado pelos vários órgãos, o manto e o pé. Os bivalves são animais dotados de grande capacidade filtradora. Um só organismo pode filtrar diariamente várias dezenas de litros de água. Como tal, eles são os responsáveis por muitas doenças de ordem hídrica, tais como a cólera, febre tifoide e hepatite. Assim, os seus locais de crescimento e exploração devem ser mantidos em boas condições sanitárias. Na Ria Formosa existem viveiros de bivalves onde se podem observar os mariscadores na sua atividade de apanho. Entre as espécies aí cultivadas, a Ruditapes de coçados, ou ameijoa boa, é a mais explorada. A área ocupada por viveiros é aproximadamente de 100 hectares, espalhados um pouco por todo o parque. Os bivalves, sendo grandes filtradores de água, podem concentrar no seu interior quer resíduos industriais tóxicos, quer produtos naturais igualmente tóxicos, constituindo assim um verdadeiro perigo para a saúde pública. Existem microalgas que produzem toxinas, num fenómeno que começa na costa e depois pode entrar ou não na Ria Formosa. Estas servem de alimento aos bivalves, que consequentemente acumulam a toxina e que, ao servir de alimento ao homem, podem provocar intoxicações alimentares. As toxinas marinhas são compostos químicos formados por carbono, hidrogênio, oxigênio e por vezes azoto, que podem ser mais ou menos complexos e que, quando ingeridos, podem causar doenças. A classificação das toxinas pode ser feita de acordo com a sintomatologia que provocam quando são ingeridas pelo homem. Assim, temos as toxinas que provocam intoxicações amnésicas, ou ASP, as que provocam intoxicações diarreicas, DSP, ou ainda as que provocam intoxicação paralisante, a PSP. Existe ainda a classificação atendendo à sua solubilidade. Assim sendo, temos o grupo das iesotoxinas, que são lipofílicas, anteriormente classificadas como DSP. Muitos mais grupos existem, contudo os referidos são os diferentes tipos de toxinas que foram detectadas nos bivalves que existem na Ria Formosa e, como tal, causam interdição temporária da apanha com vista à comercialização e consumo de espécies de moluscos bivalves da Ria Formosa. As toxinas marinhas podem ser estudadas em diferentes áreas, nomeadamente na química e na biologia. Para fazermos o seu estudo, temos que primeiro fazer a sua extração a partir dos organismos vivos que os produzem, plâncton, ou os acumulam na sua constituição, os bivalves. Para isso, temos que fazer inicialmente uma extração com solventes orgânicos, que nos permite solubilizar a toxina, a que se segue várias outras com diferentes tipos de solventes que têm como objetivo o isolamento do composto químico que é a toxina. Ou seja, pretendemos obter apenas e só um extrato puro de toxina. Para sabermos se realmente o extrato tem a toxina, podemos fazer ensaios biológicos,
ensaios bioquímicos e ensaios químicos. O ensaio biológico consiste em injetar um ratinho com o nosso extrato, a que se segue um período de observação no qual registramos as alterações manifestadas pelo animal. Este tipo de ensaios designam-se por ensaios in vivo. Os ensaios bioquímicos são feitos em placas com pequenas covas onde fixamos células ou enzimas, a que se segue a adição do extrato e os reagentes necessários para que se possa determinar ou monitorizar a toxina. Este tipo de ensaios são igualmente utilizados em investigação para fazer estudos farmacológicos, ou seja, saber acerca da atividade biológica da toxina para que possa vir a ser transformada em fármaco. Os ensaios químicos têm como objetivo principal saber as características físico-químicas do composto, como seja o ponto de fusão, de ebulição, a densidade, a solubilidade, entre outros, bem como saber a sua fórmula molecular e estrutural. É necessário a utilização de equipamento apropriado, como seja o espectrómetro de massa, que serve para determinar a massa molar do composto, o espectrofotómetro de infravermelhos, que através do espectro obtido podemos saber quais os grupos funcionais que estão presentes nas moléculas. Como exemplo de grupos funcionais, temos o grupo OH, que é o álcool, COOH, o ácido carboxílico, NH2, a amina. E finalmente temos o aparelho de ressonância magnética nuclear, cujo espectro obtido nos dá informações acerca da estrutura do composto.